Novamente uma grata satisfação contar com você aqui no Empreender na Cidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre startup, sobre marketing digital, sobre redes sociais. Eu tenho comigo aqui Carlos Costa, da OBI. A OBI é uma agência digital, agência de marketing. Ele vai explicar um pouquinho sobre isso. E é muito bom contar com a sua presença. Fique com a gente nesse projeto. O desenvolvimento da cidade depende de seus cidadãos. São eles que vestem a camisa do empreendedorismo e impulsionam a economia local. Histórias de garra e muita sabedoria que você ouve agora com o programa Empreender na Cidade. Quem vai falar quem é o Carlos é o próprio Carlos. Carlos Costa, né? A gente trabalhou junto aí no setor de comunicação da Unisul, ele no setor de marketing, eu no setor de jornalismo e assessoria de comunicação. E lá eu conheci, vi toda a evolução do projeto dele, o projeto OBI, né? Eu acho que ele pode falar um pouquinho para você que está nos acompanhando. Quem é Carlos Costa? Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, obrigado pelo convite. Feliz pra caramba em participar desse tipo de projeto. Eu acho super bacana promover o empreendedorismo regional, não só para inspirar outras pessoas, mas também para dar força para quem já está aí há tanto tempo nessa batalha, que empreender também é uma batalha, né? Mas falando um pouco aí da minha breve história, apesar de muito jovem, 29 anos, comecei desde cedo, cara, assim, na parte do empreendedorismo. Meu pai tem uma gráfica de bairro, né? Uma gráfica pequena, foi ali que eu comecei a me interessar pela parte do design, de criação, ainda como estagiário, finalizando materiais de gráfica. E depois parti para o ramo aí do design, foi onde a gente esbarrou nosso caminho, na mesma instituição, onde, claro, cada um nossa função, mas a gente diariamente compartilhava muita coisa, bastante coisa. Aprendemos muito junto, acredito, né? Verdade. Então rendemos vários frutos aí, depois a gente se esbarrou nesse caminho nosso. E como empreendedor, podendo falar assim exatamente agora no teor da palavra, é muito diferente. O cara empreender, ser um empreendedor, dono do próprio negócio e acreditar naquele próprio sonho e dormir e acordar pensando exatamente na mesma coisa do que ser um funcionário, do que trabalhar dentro de uma instituição onde tu não tem as rédeas do negócio, né? E eu fico muito contente em ver a minha evolução desde lá dos 16 anos até hoje, quase 30, e não imaginava jamais chegar nesse nível, né? Nessa ideia. É gratificante, a gente realmente trabalha muito, o empreendedor trabalha muito, né? Não que qualquer outra função não trabalhe, mas o empreendedor não tem um botão de desligar, não bate ponto, né? Não tem essa questão, então a gente trabalha muito. Desculpa te interromper. Inclusive o Carlos coloca isso muito nas redes sociais, eu sigo lá e ele coloca, né? Você acha que empreender é fácil, que é vida mansa? Não é. Empreender tem um espírito de luta aí. Você precisa, né, reviver todo dia essa vontade de colocar o projeto adiante, é isso? Com certeza. Não tem uma segunda-feira e uma sexta-feira, é sempre. É diário, né? O negócio tem que ser uma luta diária. Altos e baixos tem, mas a gente tem que ter sempre o mesmo foco, porque a evolução é isso, um foco, determinação. Claro, a gente depende de ajuda de muita gente, até porque começar no negócio tem que pivotar muitas coisas. Às vezes a gente plantou uma sementinha, não sei se aquilo ali vai ser um pé de laranja, se vai ser um pé de banana, uma bananeira, entendeu? Até uma sementinha plantada. A gente vai colher esse fruto no futuro, trabalhando, regando para que isso aconteça. Mas empreender não é nada fácil, nem um pouco. Carlos, já mencionei que eu lhe sigo, você coloca muita coisa legal, você traz nas suas redes sociais o próprio trabalho que você realiza, você é designer, trabalha isso muito bem. É uma profissão que com as redes sociais ela tem ganhado mais visibilidade pelo fato de as pessoas precisarem muito da imagem, do texto para se expressar, por exemplo? Com certeza, está cada vez mais em alta. Principalmente por isso que tu falou, as pessoas estão procurando se diferenciar. Uma forma de se diferenciar é trazendo bons materiais. Eu sou designer de formação, acabei nos últimos 3, 4 anos focando um pouco no marketing digital. Hoje faço até mais gestão de tráfego, né, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Sim. Faço mais gestão de tráfego que é focado no marketing digital do que no design, mas sem essa visão do design, o tráfego não daria certo. O marketing não dá certo. O marketing é uma união de várias ferramentas para um fim. E o design é uma parte dessa ferramenta, bastante importante, né? Então a rede social, por que trouxe isso à tona? Porque não só está mais simples de tu conseguir... mais simples que eu digo, na forma assim, está mais simples de tu ter acesso a um conteúdo, mais simples de ter acesso a um software que faça
essa criação para ti, mas tem muita gente fazendo isso. Então, bons designers, pessoas que se preocupam em fazer coisas diferentes, se destacam. E na rede social não é diferente. Tudo que se destaca, né, tem um futuro melhor, um resultado melhor e assim por diante. Então, é bem isso mesmo. Você falou, e isso é importante frisar, porque você falou que de um tempo para cá você está focado no marketing digital. A gente tem percebido que o digital é a moeda do momento, né? As pessoas trabalham muito com o digital, né? O que a OBI faz, e aí você pode falar um pouquinho da OBI, ou OBI, né? Você que... À vontade. À vontade, eu fiz essa provocação aqui nos bastidores, né? O que a OBI faz? Você falou em gestão de tráfego, você falou em design, você falou em essa gestão, né, das redes, das pessoas, talvez. O que é a OBI hoje, o que ela faz, como que ela impacta os seus clientes, a comunidade digital? Na verdade, a agência OBI, como a gente fala, né, a gente fala agência porque a gente presta vários serviços, ela surgiu com realmente uma dor que a gente encontrou no mercado. Eu tenho um sócio que também esbarrou com a gente na mesma instituição, né, já trabalhamos juntos em vários projetos, e a nossa dor de fundar a agência surgiu realmente porque a gente sentiu a necessidade de trazer o resultado fidedigno, essa palavra resultado, e não somente, como o pessoal fala, massagear ego, trazer números irrelevantes. Não, a gente traz resultado. E a maioria dos nossos clientes trabalham com vendas, né? Então a gente traz vendas para eles, realmente, efetivamente falando de venda. Então o que acontecia? As pessoas procuravam empresas, procuravam profissionais para prestar um serviço. Esses profissionais iniciavam, mas não acompanhavam. Então tinha essa carência de acompanhamento, né? E o outro ponto é que eles não entendiam qual era o resultado, o objetivo que ele buscava. Porque é muito bonito fazer um outdoor bacana, mas por que fazer esse outdoor? Será que não é mais interessante não investir numa mídia de rádio, por exemplo? Fazer um estudo de público? Investir em rádio é importante. Exatamente. Da mesma forma, será que fazer um jingle é bacana? Será que não fazer um vídeo para o YouTube, uma sequência de vídeos, uma sequência de lives não vai ser mais interessante? Então essa foi a nossa provocação. Vamos fazer uma empresa que preste um serviço e que entregue resultado realmente, que é o que o cara busca, que é o que esse cliente busca. E deu super certo. Inclusive, quando a gente iniciou, como eu falei, a gente veio pivotando muita coisa, e talvez a palavra pivotar esteja muito em alta, e não, mas pivotar é realmente testar, colocar à prova alguma coisa e ver se isso dá certo ou não. E a gente está incubado aqui numa incubadora, no CRI, e a incubadora permite isso, te traz isso de uma forma muito mais fácil e correta de tu realmente saber o que está sendo certo e o que está sendo errado, né? Então a gente começou assim, tinha uma gama de mais de 10 serviços. Hoje a gente oferece mais ou menos 3, 4 serviços, que é o que a gente oferece bem, é o que traz resultado e está de acordo com a nossa premissa, né? Então abraçar o mundo é um problema, né? A gente sabe disso, a gente não quer isso. A gente oferece realmente alguns trabalhos bem específicos. Por exemplo, está muito em voga hoje no momento social media, fazer gestão de mídias. Esse é um serviço que a gente não oferece, geração de conteúdo, mas temos vários parceiros que a gente trabalha em caráter de parceria, em conjunto, e que oferecem esse trabalho muito bem. Obrigado por me corrigir, porque eu devo ter falado em algum momento que vocês faziam isso e você já... Esse é um trabalho que a gente é procurado muito para fazer, porque é normal, como a gente trabalha com mídia social, não tem só isso para se fazer ali dentro, né? A gente é procurado para fazer, mas a gente não oferece esse trabalho. Iniciamos oferecendo, mas vimos que não era o nosso foco. Perdi um pouco da nossa premissa. Então a gente acaba seguindo um caminho, um trilho, né? Sabe aquela pessoa que sai meio desfocada correndo para todos os lados? A gente não é assim, a gente botou um norte. Às vezes pode chegar até mais devagar até o objetivo? Pode, mas a gente sabe que é certeiro, é lá que a gente quer chegar. Tá? Então, por exemplo, esse é um serviço que a gente não oferece. Agora, um serviço que é o nosso carro-chefe, digamos assim, é a gestão de tráfego, né? Que é o quê? Trazer pessoas direcionadas para o seu site ou para a sua rede social. Simplesmente direcionada? Não. Pessoas direcionadas e que comprem, né, o seu serviço, o seu produto. Então esse é o nosso carro-chefe. Anúncios nas redes sociais, aquele patrocinado que acaba aparecendo várias vezes. Ou então aquele anúncio que, por exemplo, fui lá no Google, digitei pneu. Uma semana depois chove anúncio de pneu te perseguindo. Aquele pessoal fala, tu é o cara que faz o negócio chato e fica me seguindo? Exatamente, eu sou esse cara. Já sabe quem culpar. Se falou de ar-condicionado e chover ar-condicionado no seu celular, a culpa é do Carlos, da OBI. Que legal.
Vocês fazem essa gestão, então, de tráfego, né? Que é o Ads, né? É Isso. você gerenciar um recurso do cliente e fazer com que esse recurso traga um retorno sobre esse investimento. Perfeito. Perfeito. O que mais vocês trazem com foco no digital, por exemplo? Então, focado também no digital, é normal que tenha muitas empresas tradicionais que não estão no digital. Então é meio difícil, assim, é um pouco complicado para eles entenderem como é que funciona esse mundo digital. A gente bem sabe disso. E isso não é um problema, é normal, é habitual que isso aconteça. Então a gente faz essa preparação, essa entrada no digital através de planos de ações, planos estratégicos de marketing, para que ela entenda qual é a ferramenta que ela vai utilizar e vai trazer esse retorno para ela e que não seja um gargalo. Ela não está ali para dificultar. Claro, talvez ela tenha que contratar mais um colaborador, treinar mais pessoas ou até investir um pouco mais no início, mas isso vai trazer um retorno para ela e não vai ser um gargalo. Eu acho bem importante falar isso, eu costumo falar isso para vários clientes, que é costumeiro que aconteça o seguinte: tu vai lá num Instagram da vida, procura, sei lá, um Instagram de uma loja, faz uma pergunta e essa pergunta custa ser respondida ou sequer é respondida, né? Às vezes não é respondida. Então isso é um problema. Se tu está disposto a estar numa rede social, num site, num canal de comunicação que seja, esteja preparado para responder o seu cliente. Porque não adianta nada tu estar ali se tu não tem um retorno. É uma via de mão dupla. Rede social, aliás, qualquer canal digital, como um outro canal, ele é uma via de mão dupla. Tem que ter uma comunicação, né? Não adianta tu ter só o teu banner lá bonitinho e se não tiver um retorno em cima daquilo. Se é um comentário, se é uma pergunta, né? Então, essa preparação a gente faz. A gente prepara o cliente para esse lado. E claro, não podendo tirar essa como é que eu posso dizer, esse lado da agência que também é uma das premissas nossa, é a parte de branding, né? A parte de marca, de enaltecer marca, de criação de marca desde do início até a maturidade ou de reposicionamento de marca, tá? Esse é o nosso segundo trabalho mais requisitado. A gente se posicionou... Vocês fortalecem a imagem da empresa no mercado, nas redes sociais, seria nesse sentido? Exatamente. A gente se posicionou como uma empresa que presta marketing digital, mas vai de encontro também com a criação das marcas. Porque é bem comum que a pessoa fale o seguinte: olha, eu tenho um site, mas as pessoas não estão me achando dessa forma. Elas me encontram procurando outro serviço. Então é posicionamento de marca. Então a marca não está posicionada para esse fim. Então a gente prepara isso. Ou então, vou abrir uma loja, quero fazer uma identidade, uma logo, quero entender qual é o meu público-alvo, quero fazer um manual de marca para que as pessoas entendam que quando eu fizer um outdoor, uma postagem, ou até um jingle, uma chamada na rádio, seja a minha marca, né? Então a gente trabalha com foco muito nisso. Atendemos empresas de vários portes, tá? Médios, empresas grandes, multinacionais, temos alguns até clientes fora do país, né? O digital permite isso. Né? Permite. Essa questão de quebrar fronteiras geográficas nenhuma, né? A gente consegue atender um cara lá do Zimbábue como a gente consegue atender uma pessoa aqui de Tubarão, da onde a gente quiser. Inclusive, a gente tem mais clientes de fora de Tubarão do que de Tubarão. Tá? A gente tem bastante cliente no Paraná, aqui na região do Vale do Braço Norte, mais clientes dessa região do que de Tubarão propriamente dito. Então, é comum que a gente atenda grandes, pequenas, médias, indústria. A gente tem bastante indústria, que é um ramo que o cara pensa, putz, como é que uma indústria vai estar no digital, né? Um B2B, né, que é fornecedor para fornecedor, como é que ele vai estar no digital? Tem formas de estar lá, é atender muito bem o seu cliente, só saber como fazer, né? Aí a gente entra. Perfeito. Carlos, falasse um pouquinho da OBI no hoje, né? Mas a OBI, ela nasceu há 3 anos, aproximadamente, 2... Efetivamente, com o CNPJ, com a estrutura, a gente está caminhando para o segundo ano. Segundo ano, isso. Incubado ou... Segundo ano, a gente vai para 1 ano e 4 meses incubado, exatamente. Tá? E o restante do tempo a gente não tinha uma estrutura física e tal, mas já tinha um CNPJ, já tinha ideia de oferecer o serviço. Então a gente não estava preparado para enfrentar o mercado de trabalho, a gente sentiu isso, porque a gente já tinha alguns clientes, mas a demanda aumentou e a gente não tinha, por exemplo, uma precificação correta do nosso valor, não tinha um atendimento devido que o cliente precisa, não tinha um acompanhamento e tal. Então a gente pensou o seguinte: olha, como é que a gente vai fazer para profissionalizar a nossa empresa, né, a nossa marca, já que a gente profissionaliza tantas outras. A gente é perito em marketing, mas não é perito em administração, não é perito Casa de em financeiro. ferreiro, espeto de pau. Exatamente. Aí a gente teve que procurar uma forma, a forma que a gente encontrou foi a incubadora e saiu melhor do que a encomenda, eu posso dizer, tá? Principalmente nesse início. Para quem não fica curioso para saber como é que funciona, a incubadora realmente, se a gente for no cerne da palavra, quando uma criança nasce e vai para a incubadora e precisa de um reforço para respirar, né, ou quer que seja,
a incubadora de empresas funciona da mesma forma. A gente tem uma ideia formulada, mas essa ideia às vezes não está bem palpável, está escorrendo pelos dedos algumas coisas, não como eu falei, não tem uma noção administrativa financeira, né? Ou em alguns casos não tem uma noção de marketing, que não é o nosso problema, mas inclusive aqui nessa incubadora a gente ajudou muitos colegas nesse sentido, né? Então rola essa troca, esse network é muito bom. E os próprios mentores da incubadora, né, ajudam os incubados nesse quesito. Então a gente teve uma assessoria de um profissional de contabilidade, de um profissional de administração, de um consultor, que quer que seja, de pessoas, né, de gestão de pessoas. Isso ajudou muito a gente, né? Então a incubadora permitiu isso. Com um custo bem mais baixo do que, por exemplo, procurar um profissional que fosse fazer isso. A gente sabe que é importante a empresa começar, mas é mais importante começar com o pé direito, né? Então a gente procurou isso dessa forma, já começar bem direitinho. À vontade. Vocês começaram pouco antes da pandemia. Eu lembro de ter me encontrado com vocês aqui nos corredores em janeiro, fevereiro de 2020. Vocês já estavam aqui, né, você e o sócio, que é o Samarone, né? Uhum. Samarone Geraldi, e vocês se encontraram nesse período pouco antes da pandemia. Veio a pandemia e o digital teve um boom, né? Ajudou vocês? Então, no primeiro momento a gente sentiu esse boom como todo mundo sentiu, né? Foi um baque para todo mundo. Eu fico me pensando se não tivesse acontecido a pandemia, se a gente tivesse todo esse crescimento que a gente teve em 2020. Porque pra gente foi um ótimo ano, apesar dos pesares, a gente sabe disso, mas foi um ótimo ano falando profissionalmente. Eu me senti muito realizado podendo ajudar muitas pessoas que em determinado momento não tinham noção alguma de estar no digital e precisavam trazer o pão de cada dia para suas casas, né? Então a gente... Realmente, como teve esse boom digital, aconteceu com a gente, foi um reflexo, como a gente oferecia esse serviço, aconteceu no nosso ramo também. Nas primeiras semanas a gente acabou perdendo alguns contratos de clientes que cancelaram por motivos óbvios, né? Não poderiam cumprir com seus contratos, então a gente renegociou várias dívidas e tal, repensamos algumas coisas da agência, mas logo em seguida já veio a procura, a gente se posicionou diferente na pandemia, ajudamos muitas pessoas sem custo algum, algumas retornaram sendo clientes, outras indicando, outras simplesmente muito obrigado. Mas foi ótimo isso pra gente, foi bastante interessante. Lançamos alguns pacotes, inclusive para pessoas que não tinham condição de pagar esse valor, que é uma taxa, realmente é uma taxa que para algumas pessoas é um investimento mais alto, né? Uma taxa que a gente cobra para gerenciar essa conta, como eu te falei, para fazer uma criação, o que quer que seja. A gente criou alguns pacotes de pandemia que salvaram alguns negócios, surgiram outros negócios e que depois vieram a continuar sendo nossos clientes ou seguiram com as próprias pernas. Então, para a gente a pandemia serviu para crescimento profissional, sem dúvida, mas muito para crescimento pessoal. Esse contato de oferecer... Por que eu sou detentor do conhecimento? Mas eu não tenho isso só para mim, né? Então, vamos dividir isso com o pessoal. Claro, dentro do possível, eu também tinha minhas contas para pagar, tinha tudo para meus fornecedores para manter, para cumprir. Mas por que não ajudar pessoas também? E, cara, isso é recíproco, sabe? A gente ajudou e veio. O negócio veio atrás, voltou pra gente. Inclusive, essa manhã eu estava em reunião com um cliente, ele me perguntou como é que era a nossa prospecção de clientes. E eu falei pra ele, cara, não sei. Porque faz 2 anos que eu tenho agência e eu nunca prospectei um cliente. Ele disse, mas como é que tem esse cliente? Cara, o negócio está vindo. Entendeu? A gente tem nossos canais de contato, redes sociais, site... tem um network que a gente mesmo tem da própria incubadora, network pessoal. Eu participo de algumas associações como a JET de empreendedores, né? O associativismo ajuda bastante quem está começando. Então eu prospectei cliente através de um relacionamento, né? Como aconteceu com a gente já trocou várias ideias. Perfeito. E assim por diante. Carlos, legal você falar isso, né? Você ajudou muita gente, você coloca nas suas redes sociais, eu acompanho, tem uns insights muito legais, tem um que me marcou, que foi uma pegadinha que você fez, você colocou 2 embalagens diferentes e aí eu deslizava para o lado e olhava 2 diferentes, escolhe uma, e eu fui escolhendo e no final era a mesma marca com identidades diferentes e você me pegou ali, né? Quando você coloca, por exemplo, que o empreendedorismo, você coloca nas suas redes sociais, que ser empreendedor não é fácil, né?
Você se coloca à disposição de ajudar outras pessoas que também passam por essa dificuldade, né? O que você falaria do empreendedorismo, dessa luta, desse sonho, desse acreditar, para quem está nos acompanhando e de repente tem uma ideia na cabeça e acha que não, vou continuar no meu emprego, vou fazer depois, enfim. O que você colocaria para essas pessoas? Cara, ótima pergunta, eu adoro essa pergunta, é bem provocativa. Eu fiz até uma palestra aqui dentro do próprio CRI para alguns jovens de escolas da região, de terceirão, se não me engano, estavam, no caso, se formando para ir para a faculdade. Então, tem essa questão, será que eu estudo? Será que eu empreendo? Será que o que eu faço da minha vida? Então, essa é uma pergunta bem provocativa, principalmente para quem está iniciando, como tu falou, tem uma ideia, mas e agora? O que eu faço? Né? Então, assim, ideias existem aos montes, né? As pessoas têm várias ideias, claro, algumas boas, outras ruins, mas o que difere uma ideia boa de uma ideia ruim é a perseverança, cara. Simples assim. Se tu acredita naquela ideia, ela funciona, ela é legal e tu acha que vai dar certo, corre atrás. Vai ter um monte de gente falando assim, cara, que furada e tal. Mas muitas dessas pessoas que falam isso é porque não tem a coragem de botar a cara a tapa para fazer o que tu possivelmente queres fazer, tá? Então eu tinha esse medo, como qualquer um. Como eu falei, eu já vinha... Era gerente de marketing numa empresa, vinha de um cargo muito bom, um salário muito bom, era respeitado lá dentro, poderia simplesmente ter continuado lá, né, crescendo dentro da empresa, mas resolvi empreender meu próprio negócio, porque daí tem uma coisa também que é interessante falar, tu pode ser empreendedor e funcionário, tu pode ser empreendedor e ter uma ONG, né? Não necessariamente tu precisa ser empreendedor dono de empresa, né? Tu pode tanto fazer as duas funções ao mesmo tempo, como eu teria uma empresa e ainda assim ser funcionário, ou eu posso ser empreendedor da minha pessoa. Eu posso ser um empreendedor dentro da empresa. Eu posso crescer, buscar o crescimento dentro de uma empresa. Como muitas pessoas fazem. E como é que eu empreendo dentro de uma empresa? Se qualificando, melhorando as suas qualidades profissionais, se posicionando lá dentro como tal, como líder, porque líder e chefe são coisas completamente diferentes. Perfeito. Né? Então, se posicionando lá como líder. Porque eu não tenho perfil de líder. Cara, perfil de líder se cria. Tu treina para ser assim. Se tu quer, tu consegue. Né? Tem hoje a facilidade de a gente buscar muito conhecimento, então empreender é realmente isso, é buscar algo a mais do que eu estou na zona de conforto, eu estou aqui, eu quero isso é empreender, eu estou buscando, né, alguma coisa a mais. Claro, no meu caso eu empreendi através de um negócio próprio, eu fui muito sensato, eu fiz um estudo, fiz um planejamento para me desligar daquela empresa, não senti tanto o apelo econômico, porque é o que pega, né, na maior Guardou dos casos. Um dinheiro para se Guardei manter. um dinheirinho para me manter, né, fiz abdiquei de algumas coisas, por exemplo, tinha um carro bom, peguei um carro mais simples, deixei de fazer algumas coisas, mas durante esse tempo que eu estava me preparando, valeu muito para ter o resultado que eu tenho hoje, né? E eu digo que aqui não é nem eu tô, isso aqui, 10%, 5% do que eu almejo, né? E empreender é isso, tu não pode ser... Uma coisa que me move, que eu acho que deve mover todo empreendedor, inconformismo. Tu não pode ser conformado, cara. Só achar que ele tá bom, não. Tu consegue pegar mais, tá? Então, por exemplo, voltando à pergunta que me fez. Empreender não é fácil, nem um pouco, mas também não é aquela coisa complicada, né? Se qualificar, por exemplo, um médico. Cara, eu acho uma profissão ótima, assim, sabe? Eu tenho primos médicos, converso com ele, eu acho, cara, eu fico surpreso com tanto que eles passam para chegar onde chegaram. Então, sei lá, são 12 anos de preparação para conseguir fazer o que eles fazem. Eles são empreendedores da vida. 12 anos, cara, estudando, trabalhando para isso. Imagina tu ficar 12 anos estudando para montar uma empresa. Essa empresa ia ser a mais top do universo, entendeu? Então, por que tu não tira um pouquinho dessa... Eu acho que é paradigma, tá? Um pouquinho dessa coisa, começa a estudar. Mesmo funcionário, olha, eu tenho lá esse meu controle financeiro, então eu faço um controle financeiro me preparando para ser empreendedor, para montar a minha empresa. Continuo sendo funcionário e vou meio que equiparando. Chegar um momento que tu vai ter que deixar a tua empresa e ser funcionário total. Então, realmente, empreender pode ser uma coisa meio de moda, o pessoal, é modinha empreender. Pode ser, mas realmente aqueles que têm um afinco, que vão atrás, que vão focar realmente na palavra empreender, se dedicar, vão seguir. Outros vão ficar pelo caminho, tá? E como eu falei, empreender não é só montar uma empresa. Eu acho bem bacana esses empreendedores sociais que montam ONGs, tem trabalhos que não têm fins lucrativos, é muito bacana isso, é demais. Isso é ser um empreendedor. Claro,
Ali tem uma questão capital que a gente sabe que gira, mas é uma coisa muito bacana. Empreendedores de pequenos negócios também, por exemplo, esses dias me procurou uma menina pedindo ajuda porque ela fazia bolo no pote e queria aprender como vender aquilo no Instagram. Só que ela não tinha verba para investir. Então ela era uma empreendedora que deu o jeito dela, cara. Eu passei algumas dicas e vários e-books que a gente vende, eu fiz de graça para quem é cliente, eu entrego esses e-books para ela, eu passei de maneira gratuita e hoje ela está perseverando, né? Então tu pode começar de qualquer forma, vendendo limonada se tu quiser. É empreendedor, né? Sendo funcionário, é empreendedor. Tu pode empreender na tua casa. Tu pode ser empreendedor na tua casa. Um pai de família pode ser empreendedor. Tu pode treinar o teu filho para ser um bom filho, para ser uma boa pessoa. Isso é empreender na tua casa. Então, empreender é mais do que isso. É trabalhar, estudar sempre. E sempre ter objetivos bem claros, tá? Pensar no futuro com objetivo bem claro. Isso é bem possível. E todo mundo pode empreender, cara. Eu achei que eu jamais poderia, mas estou aqui. Que aula! Que aula! Eu tô saindo daqui impactado com o Carlos. Carlos, pra gente finalizar, aquela pessoa que nos ouve agora, de repente até um empreendedor de sucesso, mas não está num ambiente digital. Tem algum recado para essas pessoas que não estão pensando no digital hoje? Então, é difícil falar isso porque eu acredito que se ela não está no digital ainda, por algum motivo teve. Às vezes, um problema de não ter tido bons resultados, boas experiências no digital, ou por fazer de maneira errada, ou por simplesmente achar que não é o momento. Então, se tu acha que não é o momento, vai sempre ficar nessa, ainda não é o momento, vai passar para frente. Então, a cada dia que tu prorroga isso, é um prejuízo para o teu negócio, tá? Porque estar no meio digital, sei lá, 20, 25 anos atrás, era como estar numa agenda telefônica. Tu tinha que estar lá. Quem estava na agenda... O pessoal se brigava para estar primeiro na agenda telefônica. Para estar em primeiro lugar, nas amarelinhas. Para estar lá em cima. Né? Inclusive, eu lembro que tinha pessoas antigamente que, por exemplo, vou fazer uma marca. Vou começar com a letra A, porque a letra A vai estar em primeiro na agenda telefônica. Então, olha o pensamento que as pessoas tinham antigamente. E quem não estava em lista telefônica, quem não estava nesses tipos de materiais de divulgação da época, não tinha uma loja realmente vendável, digamos assim, que tinha resultados ou, sei lá, o que quer que seja, um serviço. O digital é isso, né? Seja numa rede social, seja num site, não é mais uma necessidade, aliás, não é mais um luxo, é uma necessidade, tem que estar lá, a presença digital faz parte disso. Então, o meu recado é o seguinte, qualquer ramo é beneficiado com o digital, qualquer ramo, tá? Só entender aonde o teu público está e ser mais presente nessa rede social, tá? Por exemplo, alguém que oferece serviço para, por exemplo, contabilidade e está procurando empresas que buscam esse serviço de contabilidade, é mais interessante estar no LinkedIn, porque é um ramo mais empresarial, né? Ou, por exemplo, no teu caso, que também é professor, aonde que é legal tu divulgar teu conteúdo? No LinkedIn, lá o pessoal procura um conhecimento mais técnico, né? Não que não esteja em outras redes sociais, mas lá é um conteúdo mais técnico. Então foca no LinkedIn, por exemplo, que vai dar super certo. Agora eu tenho uma lojinha de moda, uma loja de roupa, aonde funciona muito bem. Ou tu tem que estar no Instagram, porque as imagens, né, hoje de moda é o que move o mundo. Modelos tiram vários valores aí hoje, só modelos não, influenciadores digitais, desculpa a palavra, influenciadores digitais tiram o seu sustento hoje só nas redes sociais, fazendo muita coisa de moda, então tu tem que estar lá, ou talvez no Pinterest, por exemplo, que também é uma rede que traz muitas imagens. Então entender aonde o teu público está e cair de cabeça nessa rede social. Mas eu preciso contratar uma empresa. Não, feito é melhor que perfeito. Começa com as ferramentas que tu tem, da forma que tu melhor sabe, busca conteúdo em YouTube, busca conteúdo gratuito em blogs, busca conteúdo em outros profissionais, que assim como eu, tem vários profissionais muito melhores em relação a conteúdo na internet para trazer esse conhecimento inicial que tu precisa. E depois, quando tu bater no teu teto, olha, não consigo mais, realmente agora preciso evoluir, aí tu pode investir numa empresa de conteúdo, numa agência de marca, numa agência de tráfego. Mas o importante é estar lá, é começar. Tá? Digita o teu nome no Google, se tu não estiver lá, algum problema tem. Digita o teu nome na rede social, se tu não estiver lá, algum problema tem. Tem que ficar de olho. Feito é melhor que perfeito. Eu gostei dessa expressão. Ótima frase, né? Ótima frase. Quer empreender? Feito é melhor que perfeito. Bora empreender. Onde as pessoas encontram a Obi e o Carlos? Nas redes sociais ou no Google? Também, nos dois. Estamos lá. No Google, tento no... O meu nome eu acho um pouco mais complicado, achar lá no Google, mas talvez encontre através do Instagram, tá? Mas se tu jogar Agência Obi lá no Google, vai encontrar nosso site. O nosso site agora passou por uma reformulação.
como eu vim falando, a gente sendo pivotando até esse caminho, então o site também passa por esse processo completamente diferente, então convido vocês a acessarem lá o site, é www.agenciaobi.com.br ou obiagencia.com.br, os dois caem no mesmo lugar. Nas redes sociais a gente tem o nosso Instagram, que é a Agência Obi, tem alguns materiais lá que a gente faz de criação, tem algumas coisas no nosso portfólio bacana para você conhecer, e também no meu próprio Instagram pessoal, que é Carlos da Obi, tem lá todos os conteúdos que eu acabei disseminando durante o ano. Agora no final do ano eu dei uma paradinha, dei uma sossegada, uma recarregada de energias, mas vamos voltar com tudo nos próximos meses, bastante conteúdo, principalmente para... Eu foco muito em quem está iniciando, tá? Porque eu acho que é ali que a gente consegue ter um resultado bem bacana. É aquele start do início, sabe? Não fazia nada e de repente faz alguma coisa, já começa a ter resultado. Então eu foco muito em quem está começando, essas diquinhas básicas. Então pode me seguir lá, fica à vontade, tem vídeos, tem conteúdos em texto. Esse conteúdo que o Reginaldo falou foi um dos que fez mais sucesso lá na rede social, porque é um conteúdo de percepção, é uma coisa que está no nosso dia a dia, mas a gente não se atenta, né? A semiótica, o Reginaldo, que é estudioso da mesma área que a minha, sabe muito bem disso. A semiótica é isso, tu ver e não ver, né? Ou ver e ver além do que está na tua frente. Então ali esses trabalhos eu mostro muito ali para as pessoas que são leigas entender como é importante, né? Como é importante ter a sua imagem bem trabalhada em qualquer mídia que seja, né? Inclusive eu queria aproveitar um momento. A gente está preparando um treinamento que se chama Ninguém Compra Sua Logo. Tá? Esse treinamento pode parecer assim, um nome um pouco complicado, porque a gente oferece esse serviço. Tá, então tu está oferecendo um serviço de logo, mas quer dizer que ninguém compra minha logo? Exatamente, é porque é muito comum, principalmente na nossa região, que as pessoas falam o seguinte: faz um outdoor com a minha logo enorme lá e deu. Mas ninguém compra a sua logo. Se tu não se diferenciar de alguma forma, se não tiver um propósito, se não tiver um diferencial, e diferencial não é preço baixo, mais um recado, se tu diferencial for preço baixo, amigo, eu digo ou tu diz, Reginaldo, tem que dar uma tem que evoluir, aí, tem que evoluir muito. Então a gente está preparando um treinamento focado nessas pessoas que querem ter o segundo passo, entender por que o fulano vende e eu não vendo, sendo que a gente vende o mesmo produto e às vezes meu produto é mais barato. Então não é só a tua logo, ninguém compra a tua logo, é o que está por trás dela. Então esse treinamento vai sair aí ao longo dos meses, a gente vai oferecer para os nossos clientes e também vai estar disponível para quem quiser adquirir esse treinamento, que vai ser todo em vídeo online e aprender um pouquinho mais como trazer mais credibilidade para sua marca, seja serviço, produto, indústria, B2B, B2C, da forma que achar melhor. Você que está nos acompanhando pelo rádio e ainda não está no digital, sua empresa não está no digital, a sua ideia não está no digital, já sabe, está perdendo tempo. Você que está nos acompanhando pelo digital, seja Spotify, YouTube, Instagram, já sabe, a sua empresa pode estar por aqui também, então está perdendo tempo. O digital, então, como trouxe o Carlos, é o momento, é agora. Você está deixando de ganhar se não estiver no digital. E eu queria agradecer, Carlos, né, pela oportunidade de nos dar essa aula. Né? Eu admiro o Carlos, a gente se conhece há um tempo já, eu acompanho, a gente está um pouco afastado, a distância, correrias do dia a dia. Mas aprendi muito com o Carlos enquanto a gente conviveu junto, né? Aprendo com o Carlos por acompanhar ele nas redes sociais, então ele deixou a rede social dele aqui, procure lá, Carlos da Obi, que você também vai aprender, né? Você que está começando com essas dicas aí, ajuda bastante, ajuda muito. E ele traz conteúdos de profundidade com uma leveza na comunicação. Semiótica é difícil, mas ele consegue trazer, tanto que me impactou, tanto que eu lembrei aqui uma postagem que tem mais de um ano, eu imagino. Exatamente. Então, não perde. Carlos da Obi, procura lá. Quer deixar mais um recadinho? Cara, agradecer. É sempre bom agradecer e eu acho que é bem legal a gente fomentar esse tipo de encontro, de conversa. Assim como eu estou aqui, eu também assisto e ouço muitos outros empreendedores, não só da região, como nacionalmente, até mundial. Eu acho que isso move realmente a gente. Como eu falei anteriormente, faz todo sentido a gente dar essa credibilidade, dar esse momento, dar essa voz para quem empreende, porque, sei lá, eu já estive pensando e ouvindo, no caso, o Carlos aqui, entendeu? Então eu espero inspirar outras pessoas, espero que elas vejam que não é um bicho de sete cabeças e espero que surjam mais empreendedores aí com várias dúvidas, porque as dúvidas vão surgir, e que busquem conhecimento sempre, porque sem isso a gente não vai a lugar algum, e que também busquem as melhores redes e melhores mídias para buscar esse conhecimento, né? Porque
a facilidade de colocar conhecimento às vezes é ruim, né? Então buscar sempre a melhor fonte possível, buscar realmente fontes com credibilidade, né? Mas é isso aí, empreender é gostoso pra caramba, é muito bom. Eu comento com a minha esposa todo dia, agora eu entendo meu pai, que às vezes ia até 3, 4 horas da manhã trabalhando e acordava às 6 horas da manhã com um sorriso no rosto que eu não entendia. Pai, por que tu tá assim contente? E eu ali custando para acordar cedo. Mas até fico emocionado, né? Lembrar isso. Mas é realmente isso. Empreender é gostoso, é bom demais. E recomendo que todos tenham pelo menos o gostinho. Como eu falei, empreenda na sua casa, empreenda na sua empresa, empreenda como funcionário, empreenda como líder da sua comunidade, no associativismo, líder da sua igreja, por exemplo. Dá para empreender na igreja de inúmeras formas. Então, tenha esse gostinho, faça isso, que tenho certeza que você não vai se arrepender. E depois de picado, né, Reginaldo? Não tem mais volta. Não tem mais volta. Caminho feito, o rumo vai. Obrigado, Carlos. Obrigado também. Esse é o Empreender na Cidade. Empreenda. Como é que é a frase? Feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Você ouviu o programa Empreender na Cidade, produção de Reginaldo Osnildo.